Paulo sobre o filme. Penso que as pessoas que recuperar o gelo, penso que há quem não gosta de começar, mas eu posso só fazer 2 ou 3 comentários, não tem parte, não são bem perguntas. Sim. Mas sou um bocadinho mais novo do que o João Ribas, tenho 41, mas cresci a ouvir muitas bandas de punk rock, da minha altura, Sincerado, Estar a Perdida, que bem mais tarde, e acho que é um documento histórico muito bom sobre a música. E revi-me muito naquele percurso do João Ribas e das bandas que ele formou e do movimento punk rock em Portugal e até no próprio movimento punk. E foi um bom exercício para recordar a minha juventude. Obrigado por recordar esses nomes, do Johnny Guitar, do Rock Rendezvous, de toda essa mística que andou à volta destes movimentos, especialmente em Lisboa, de outras cidades um bocadinho menos, mas em Lisboa muito forte. E depois, só dizer mais 2 coisas também muito rápidas. A primeira é que há esperança para os betos todos já falar. É fácil perceber. Porque não estão condenados a isso. E depois, e talvez para finalizar, o filme, este filme não me surpreendeu, eu não vou dizer isto no mau sentido, não ter surpreendido. Confirmou algumas coisas que se sabem do movimento punk, também em Portugal, não foi diferente, embora em alguns países haja algumas divergências. Muitas bandas punk e muitos punks são anarquistas e aquilo às vezes é uma mistura entre sentidos opostos da direção que a sociedade toma em termos políticos. Há muitos relatos, e continuam a haver, de muitos problemas em concertos de bandas punk, porque vão muitas pessoas de extrema-direita e muitas pessoas de extrema-esquerda, e isso é uma prática. O movimento anarquista também traz essa confusão e cá em Portugal não foi diferente, eles falam e também deu para perceber que houve episódios mas para além do movimento musical, eu acho que ficou claro também que o movimento punk rock toca muito em problemas muito básicos, como a habitação, como o direito a termos um sistema que seja um sistema transparente e que ajude a sociedade a progredir, e isso não costuma acontecer muitas vezes. E esse sistema, o João fala nisso, e falava muito nisso nos concertos, nas suas músicas, nas suas letras, são problemas básicos da sociedade, mas como se vê ainda hoje em dia não estão resolvidos. E continuam por resolver, e os movimentos punk, especialmente no Portugal também, no início falavam muito desses tipos de problemas, em que o sistema político é muito diferente do sistema que está por trás do movimento punk. Normalmente os sistemas políticos são sistemas reformistas, ou seja, pegam uma coisa má e transformam num bocadinho menos má, ou má de outra maneira, e o sistema que o punk rock quer transmitir não é um sistema reformista, é um sistema que tem que acabar para começar um sistema novo, melhor. Portanto, acho que isso ficou bem traduzido na música do João, no percurso musical que fez, mas também ficou bem espelhado na tradução que fizeste para o documentário. Obrigado pelas tuas palavras. É engraçado, aquilo que estás a dizer, que estiveste aqui a reviver algumas memórias do passado. Normalmente nas exibições que tenho feito há sempre uma ou duas pessoas que falam isso, que acabam por voltar outra vez àquele tempo. Também era uma das minhas
era uma das coisas que eu também pretendia com o documentário, não só mostrar aos mais novos um bocadinho da história do João Ribas e do movimento, mas também para aqueles que viveram de alguma maneira e também pudessem voltar a reviver. E isso também que tu estavas a dizer sobre as reformas da altura e da crise que se vivia na altura. E eu, quando estava a fazer a montagem do documentário e vi novamente as entrevistas todas e todas as imagens de arquivo, por isso é que eu também optei por pôr aquela parte daquela entrevista que ele está a dar no pop-off, em que fala que a Malta Nova não tem a habitação, os 35 contos que ganhavam. É uma coisa que é completamente atual. E mesmo o episódio dos skinheads é uma coisa que está a acontecer, infelizmente, hoje em dia ainda. Já passaram 30 e tal anos, mas as coisas ainda continuam iguais. E pronto, também era para fazer também um bocadinho dessa contextualização da época, que acaba por ser muito parecido em alguns aspectos. Mais questões? Bem, se ninguém tenho eu. Fizeste um trabalho bastante apurado, foram 4 anos, não é, de entrevistas e pesquisas. O que é que te surpreendeu mais durante este percurso que tu fizeste para descobrir também um bocadinho? Eu só conheci o Ribas enquanto músico, não é? Nunca cheguei a privar com ele. Surpreendeu-me este outro lado, porque muita gente fala aqui, aquele lado, porque estamos habituados a ver aquela figura imponente ali na frente, não é? Que manda toda a gente para o outro lado. É um punk diplomático. Mas que no fundo é uma pessoa sensível e bastante amiga. E isso surpreendeu-me um bocado, porque não conhecia esse lado. E depois eu acho que o que fiquei mais surpreendido foi o facto de ele ter uma banda com os miúdos. E para mim isso é o maior legado que ele deixou. Independentemente de todos os álbuns que ele fez e todas as músicas que escreveu, acho que o facto de ele ter feito uma banda com miúdos naquela altura está a passar aquele testemunho. Ele era um gajo que podia estar lixado, podia estar. Ele tinha essa banda, porque contaram, a Maria João contou, ele fez essa banda com os miúdos porque ele aborrecia-se de estar ao domingo à tarde, porque não se fazia nada ao domingo à tarde, estava tudo fechado. Ele aborrecia-se de não ter nada para fazer, então arranjou os miúdos para ir tocar, que eram filhos de amigos dele, e arranjou essa ocupação para... Não chegaste a falar com eles? Não, acabei por depois não... Era aquilo que eu estava a comentar com o Luís, o documentário, os documentários parecem que estão fechados, há sempre mais coisas para se pôr, mas tem que chegar a uma altura que temos que fechar. Não houve oportunidade de entrevistar os miúdos, mas eu acho que isso é uma cena brutal. Ele disse ele ter feito, ter essa paciência para estar ali a tocar com eles e estar a ensinar música a eles. Ontem contavas que houve alguma reticência, sobretudo dos membros da Tara Perdida, em relação à utilização das imagens, de concertos, etc. Por que achas que isto acontece? Não sei. Não sei, as pessoas têm sempre algum recadinho. Ninguém me conhece, não é? Na altura, agora já me conhecem um bocadinho porque fiz o documentário. Estou a dizer, as pessoas que. Mas na altura, se calhar, pensam sempre, ainda por cima, quando tu falas de alguém que morreu, é sempre difícil, porque estás a falar de uma pessoa que não está cá para se defender. E as outras pessoas que estão por trás podem pensar que tu tens segundas intenções com isso, que queres de alguma maneira tentar ganhar algum dinheiro com isso. Não sei, acho que foi um bocadinho, se calhar, por aí de pensar que eu queria me aproveitar de alguma coisa. Qual foi a reação do público quando estreou no Indie? Sim. A reação do público? Foi brutal, foi muito boa. O São Jorge acho que estava para aí 100 pessoas, estava completamente cheio e fiquei um bocado arrepiado. Foi muito bom, e tem sido sempre, todas as exibições que eu tenho feito, sejam poucas ou muitas pessoas, a recepção tem sido sempre muito boa. Porque eu acho que também é um bocadinho por aí, desculpa, Rui. o que o Rui estava a dizer, há muita gente também se revê
de alguma forma viveu aquilo, e depois os mais novos também conhecem algumas coisas, principalmente a Área Perdida, e acabam por conhecer mais do João Ribas, e então isso gera bons comentários depois no Eu tenho final. uma questão, a maior parte das pessoas que entrevistaste são pessoas que já, lá está, na mesma altura praticamente, são contemporâneas, bandas contemporâneas. Não tiveste curiosidade, não sei se depois também deves ter feito uma triagem do trabalho, de bandas novas, de putos, que lá está, o punk não morreu, se foste procurar bandas que nasceram, não sei, poderão ter nascido agora, já nesta década, e se também, que impressão é que têm sobre na altura, quando fiz a listagem de pessoas que tinham interesse em entrevistar, depois entretanto também ao longo de entrevistas foi surgindo outros nomes, porque havia um que dizia, pá, devias entrevistar aquele, porque aquele foi importante assim, mas houve muitas que acabaram por nunca responder ao apelo, ou disseram que sim, mas depois nunca mais disseram mais nada, e depois também tens que seguir caminho, porque senão vais ficar pendurado ali com aquela entrevista. Mas o meu objetivo era também ter entrevistado outro pessoal mais novo, de uma geração mais nova, para poderem também dar o mais novo que está ali, sem ser o sobrinho dele, mas pronto, é sobrinho, é o João, o punker, que tem 30 e poucos anos, pronto, foi a única pessoa que eu consegui assim mais de uma geração depois que pudesse dar assim um destino daquilo que foi a influência do Ribas para ele, mas sim, a minha ideia era poder ter tido também outras pessoas mais novas a falar, mas que não porque tu acompanhas, né, a cena punk em Portugal atualmente, e eu pergunto, quer dizer, uma pessoa é as suas circunstâncias, o contexto, mas achas que hoje em dia, na cena atual, há alguma figura que possa, de alguma forma, não digo ser semelhante, mas que tenha algum carisma, vá, e que agregue também de alguma forma na cena atual do punk em Portugal? Não consigo Não, dizer. Há muita gente importante ainda que está viva, mas acho que da mesma maneira acho que não, pelo menos não. Posso dizer só uma coisa? Pronto, gostava de dar os parabéns pelo filme. Obrigado. Acho que é um bom documento muito bem também na abordagem, e eu acho que isso é interessante. Por exemplo, há uma série de outros filmes que foram feitos, filmes documentários sobre artistas mais ou menos desta geração, que remeteram para aquilo que é o universo do final dos anos 80, como é o caso do Capitão Fantasma, do filme dos Pop Del Arte, de Carel. Agora estou à espera também para ver o que é que vai sair agora com o filme do Zé Pedro. Isso tem sido, no fundo, um conjunto de documentos que, a partir da música, apanham muito bem aquilo que foi o final dos anos 80, o princípio dos anos 90, e eu vivi muito isso. Eu sou contemporâneo de muitas daquelas pessoas que ali estão, tive muitos daqueles sítios, e ao ver este filme sinto uma grande proximidade. Há ali coisas, obviamente, que eu não as vejo exatamente da mesma maneira, mas são exatamente pontos de vista sobre acontecimentos. Por exemplo, o que aconteceu com os censurados na sede do PSR foi altamente marcante em toda aquela geração, e tudo aquilo foi um corte abrupto. Eu senti naquele momento que as coisas que são completas, com outras abordagens e com outros pontos de vista perante aquele momento, mas de qualquer maneira eu penso que os censurados e o João Ribas foram muito importantes, a parte de muitos outros, e eu não acho, eu acho que há outras figuras importantes, muito importantes, alguns ainda vivos, que são não sei se noutras gerações existem figuras que tão fortes. Naquela geração havia muitas, podia escrever, não exatamente no movimento punk naquele ponto de vista, mas há figuras fortíssimas. Por exemplo,
exemplo, nacional dos o anos João 80. Peste. O João Peste, Não é porque não é do punk, não é do o movimento. de Júlia Canibal e Mas- o concerto com qualquer de rua em que ele se esfaqueia, e que diz também que tem a ver com isso mesmo, porque ele, com a sensação que ele tinha que estava a perder o controle sobre as pessoas que ali estavam, e tinha a ver muito com essa esquerda e direita que era muito. Que estava, o final dos anos 80 em Lisboa foi muito marcado por isso. E pronto, de alguma maneira fica aqui a pontinha do véu, mas não queria alongar mais. Mas ele vai continuar, não é? Obrigado pelas palavras. Queria perguntar-te uma coisa que disseste no início. Portanto, tu tinhas a ideia de fazer, e já é um documentário quando ele era vivo, não é? Depois ele morreu, mas continuaste com a mesma ideia, mas tiveste que alterar a maneira de pensar como é que ias fazer, não é? Será que depois também, durante o processo de criação do documentário, houve alguma coisa que alterou de novo a história do... Mas saber como é que se constrói uma ideia assim, e se consegues estar satisfeito afinal com a história que contaste, que era o que tinhas no início da ideia, ou um bocadinho? É assim, eu quando tinha pensado, como tinha dito no início da exibição, gostava de fazer com ele vivo, mas eu não tinha pensado muito bem ainda na narrativa do documentário. Portanto, não houve ali muita alteração depois quando decidi fazer. Mas no próprio andamento do documentário, não digo tanto nas entrevistas, mas na montagem, cheguei ali a uma fase em que no início tinha pensado num outro tipo de montagem, ou seja, de abordagem da narrativa, e que depois alterei tipo, passados uns tempos, olhei outra vez para aquilo que já estava feito e não, vou alterar. E aí construí uma nova, com aquilo que já tinha, porque já não ia filmar outra vez as entrevistas, não é? Mas com aquilo que tinha, tentei... e quando eu fiz as entrevistas era para ser direcionado para a primeira forma que eu tinha pensado de montagem. Então, mas depois, como pensei em alterar, lá consegui construir como está aqui. Mas não sei se respondi à Sim, eu só por perceber um bocadinho como é que se faz. E depois, nós quando estávamos já estávamos quase a finalizar a montagem, porque tínhamos um prazo também depois para entregar a versão final no Indie. Então, mas a gente, imagina, segunda-feira estamos lá, íamos só limar ali umas contas. Mas ao vermos o filme todo, não, se calhar vamos encaixar aqui uma imagem de arquivo e não sei o quê. Ok, pronto. No dia a seguir, vamos limar umas... Não, se calhar temos que puxar agora esta coisa... É que todos os dias aquilo parecia que estávamos com... E se não tivéssemos a data, ainda hoje estávamos ali naquela coisa. Mas é um bocadinho assim. E o filme depois também acaba por se construindo a ele próprio, mais ou menos. Pedro, tinha uma questão. Luís. Luís, desculpa. Podes falar mais um bocadinho do processo de montagem? Quanto tempo é que demorou e se trabalhas sozinho, se trabalhaste com mais pessoas? E o que é que, durante esse processo de montagem, o que é que foi mais difícil para ti enquanto realizador? Como fui eu a fazer as entrevistas juntamente com o André estava a filmar, mas a minha ideia foi sempre dar os brutos a outras pessoas para fazer, porque eu queria me distanciar um bocado do filme. Quando és tu a filmar e depois... Há quem gosta assim, de ser a própria pessoa a montar, mas eu ali queria me distanciar. Só que depois percebi, para dar a outra pessoa, eu estava mais envolvido com o filme e sabia como é que queria a construção do filme. Então resolvi ser eu a fazer o primeiro corte, já depois de ter resolvido outra vez voltar atrás e montar novamente. Então decidi ser eu a fazer o primeiro corte e depois falei com o Pedro e com o Miguel e eles então, dei aquilo que tinha a eles e eles deram outra cara àquilo que estava feito.
Basicamente, o que eu fiz foi pôr na timeline a narrativa toda como eu queria, das entrevistas e algumas coisas de arquivo, e depois dei a eles e eles brincaram com aquilo. E qual é que era a outra pergunta? O que é que foi mais difícil? Ou seja, quiseste pôr o filme na timeline e qual foi o obstáculo em pôr aquilo que tu tinhas imaginado? O mais difícil de tudo foi ter que rever tudo. As entrevistas todas e Horas e horas. o arquivo todo. E perceber o que é que era fixe de encaixar e deixar fora. Não é? E há muita coisa que era fixe de estar e não está. Porque eu tinha pensado o filme também para menos tempo. Mas depois há coisas que não podes tirar, faz sentido que esteja. E em termos de tempo de montagem foi para aí 5 meses, acho que foi. Não seguidos, mas demorou 5 meses a finalizar. Mesmo assim foi o que demorou menos tempo. Foi a montagem. Mas eu acho que o mais difícil foi mesmo ter que rever tudo e ter que pensar naquilo que queria. Eu também lembro, uma vantagem de ter sido eu a montar e ter sido eu a fazer as entrevistas foi que eu lembrava-me mais ou menos daquilo que queria, porque também ia apontando algumas coisas, não é? Mas acho que isso foi o mais difícil, sem dúvida. O que é que curtiste mais de todo o processo? Ou não há nada assim? Eu gosto da montagem, mas eu gostei muito das entrevistas porque deu para conhecer muita gente fixe. Por exemplo, pessoal que tu admiras por serem músicos e não sei o quê, e o Todd Trips é um gajo espetacular, que eu adorei conhecer. Foi ele que fez o póster do filme. O Nuno Calado, que fez a voz off, o Henrique Amar também. O pessoal que estás habituado a ouvir na rádio e depois conheces ali pessoalmente. Mas acho que foi a parte mais fixe, foi essa parte desse lado humano de conhecer as pessoas. Que às vezes fazíamos a entrevista, não era só fazer a entrevista e tchau, até amanhã. Não, fazíamos a entrevista, com o Todd Trips a entrevista demorou, foi super rápido. Porque ele desenvolvia bem na... Tem que ter de síntese. E foi para aí 15 minutos de entrevista, foi super rápido. E depois ficámos para 1 hora a conversar, mais ou menos, assim, já com a câmera desligada, ficámos 1 hora a conversar. Essas cenas são fixas, conhecer assim as pessoas. O que eu acho que teve graça foi quando te pergunta também o porquê de teres, ontem quando conversávamos, o porquê de teres decidido fazer este filme, e disseste, não, porque eu vi uma vez no concerto e eu gostei da interação dele com outras pessoas, com o público, e tem graça que ele mesmo depois de morto, pelos vistos, não é, como estava a dizer, continua a ligar pessoas, continua a ser uma espécie de imã humano, essa parte tem graça. O que é que estava a dizer na entrevista ontem? Que ele era um influencer. Mas sim, eu acho que é espetacular a ver este. Há muitas mais pessoas assim, não é? Que têm esta facilidade de ligar as pessoas. E neste caso ele foi com a música. Teve esta. E depois também, dá bocado o Rui estava-me a perguntar o porquê da cena de Alvalade ter assim bastantes músicos e não sei o quê. Porque é isso, ele também tinha. Em Alvalade sempre houve esta facilidade, que é um bairro de classe média, sempre foi um bairro de classe média, então as pessoas tinham mais facilidade em chegar a instrumentos e a álbuns e não sei o quê. Mas gostavam de partilhar isso com os outros. E só o facto da mãe deixar aquela gente toda lá estar no quarto é uma coisa espetacular. Acho que quem é o pai que faz. Há poucos, não é? Principalmente naquela altura. Ela foi uma facilitadora, de facto. E agora, se quiseres também levantar um bocadinho de véu do teu próximo projeto, que também é na cena punk. O nome não posso dizer ainda. Mas também é sobre uma figura de Alvalade. Foi um convite que me foi feito. E também é um filme biográfico, mas neste caso vai ser uma abordagem diferente, porque ele felizmente ainda está vivo e pode ser ele a contar a história da vida dele. E pronto.
Mas é mais uma figura do Porto de Alvalade. Vais-te manter na cena. Mais alguma questão?